voltando. Última aulinha aqui do módulo de análise combinatória. A gente vai para a nossa 12ª questão. Então, essa questão que está aqui, foi uma provinha que está indicada aí para vocês, ó. Fiscal de rendas, lá da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Concurso de setembro de 2010. Quem montou foi a ESAF, um concurso que chamou muita atenção da galera na época, né? E aí o enunciado veio dizendo o seguinte, ó. O Departamento de Vendas de Imóveis de uma imobiliária tem 8 corretores, sendo 5 homens e 3 mulheres. Quantas equipes de vendas distintas, quantas equipes de vendas distintas podem ser formadas com 2 corretores, havendo em cada equipe pelo menos uma mulher? Beleza, vamos dar uma olhada? Pensa comigo o que a gente poderia fazer aqui então, ó. Eu preciso formar equipes que vão ter quantos corretores? Vão ter 2 corretores. Tá vendo o que eu chamei a atenção aqui do lance das equipes, pessoal? Equipes, comissões, grupos. Lembra que eu já falei com vocês em aulas anteriores? Pediu para formar equipe, pediu para formar comissão, pediu para formar grupo e não especificou função para os elementos dentro dessas equipes, pode ficar tranquilo que a questão é de combinação. Como que a gente vai usar a combinação? A gente vai ver que a gente vai usar a combinação aqui numa parte em que outra nem vai precisar. Porque o negócio é o seguinte, ele pede para que sejam formadas equipes com 2 corretores apenas. Só que a exigência dele é o seguinte, tem que ter pelo menos uma mulher. Então vocês iam combinar comigo que é o seguinte, ou eu tenho uma mulher e um homem, ou então a minha comissão vai ter que ser formada o quê? Por 2 mulheres. Tem que ser com 2 pessoas e tem que ter pelo menos uma mulher, então vocês iam ver que a gente só ia ter essas possibilidades. Ou eu tenho uma mulher e um homem, ou eu vou ter que ter 2 mulheres. Ah, professor, mas não dá para ter 2 homens? A equipe não tem que ter 2 pessoas? Sim, teriam que ter 2 pessoas, mas não dá para ter só 2 homens pela restrição e pelo fato de eu ter que ter pelo menos uma mulher. Então, por que eu falei que aqui a gente vai usar combinação? Aliás, antes, né, até para justificar também o lance da combinação. É combinação porque a ordem que eu seleciono os corretores não faz diferença, concorda comigo? Se eu chamar a Ana e o Beto para serem a minha dupla de corretores, ou se eu chamar o Beto e a Ana, se eu simplesmente tenho que formar equipes de corretores com eles, vocês vão ver que a ordem que eu convoco os 2 não ia fazer diferença, tranquilo? Então, mais um motivo para a gente justificar o fato de eu ter uma combinação. Agora, aqui, pessoal, já comentei também, como é para selecionar uma mulher, ninguém vai te pedir de fazer isso aqui, ó. Uma combinação de, são quantas mulheres? São 3. Então, fazer uma combinação de 3 para selecionar um. Ninguém vai te impedir de fazer isso. Só que eu já comentei que quando a gente tem que selecionar só um elemento, que não tem muito segredo. Se eu quero selecionar uma mulher, quantas possibilidades que eu tenho para selecionar mulheres? Eu tenho 3 possibilidades, eu tenho 3 mulheres. E quantas possibilidades que eu tenho para selecionar um homem? Eu tenho 5 possibilidades, porque eu tenho 5 homens. Então, aqui é pegar e multiplicar direto, ó. 3 vezes 5 e chegar a um total de 15 equipes. Então, eu conseguiria montar 15 equipes que teriam um homem e uma mulher, ok? E com 2 mulheres? Com 2 mulheres eu teria, aí sim, pelo fato de eu estar fazendo um agrupamento, ter que selecionar 2 pessoas, aí aqui seria fundamental eu utilizar a combinação. Eu teria que fazer a combinação de quantas mulheres? De 3 mulheres para selecionar quantas? Para selecionar 2, ok? Não custa nada lembrar que a combinação de 3 para selecionar 2 ia ser a mesma coisa que a combinação de 3 para selecionar quantas? Para selecionar uma. Lembra daquela história que eu comentei com vocês do complementar? Para o 2 virar o 3 está faltando 1. Então a combinação de 3, 2 a 2 tem que ser igual à combinação de 3, 1 a 1. E eu já falei que sempre que aqui tiver o 1, que o resultado vai ser o outro número. Então, o resultado vai ter que ser 3. Então, se eu tivesse que formar equipes com 2 mulheres, eu conseguiria formar 3 equipes. Qual que é a ideia do conectivo OU? O conectivo OU é aquele cara que pede para você somar 15 equipes mais 3 equipes. A gente ia chegar num total de 18 equipes. E aí, esse 18 ia levar a gente para o gabarito que está indicado lá na letra D, pessoal. 18 equipes, gabarito, letra D de dado. Essa foi a questãozinha número 12, ok? Pessoal, eu quero só que vocês abram um parênteses aí, porque teve um detalhezinho que eu não comentei ainda e que, apesar de eu, sinceramente, não me lembro de já ter visto em prova da ESAF, beleza?
Não me lembro mesmo, pode até ser que tenha passado uma ou outra prova e que porventura tenha passado desapercebido, mas é essa anotação que está aqui, ó. Quando a gente fala de combinação, quando eu coloco para vocês isso aqui, por exemplo, ó, combinação de 8, 2 a 2. A gente pode deixar indicado que a combinação de 8, 2 a 2, ela pode vir escrita assim também, ó. 8, 2, dentro de parênteses. Combinação de 10, 4 a 4. Combinação de 10, 4 a 4. Vocês podem colocar para mim sem problema nenhum assim, ó. 10, 4. Então, às vezes acontece, né, do cara não querer deixar a resposta assim. Por exemplo, vamos supor que a gente faça uma combinação muito grande. Combinação de 50 para pegar 12. Vamos supor que ele elabora uma questão assim, beleza? Você ia ter que fazer uma combinação de 50 elementos para selecionar 12. Então, é um tipo de questão que ia dar um trabalho muito grande para você desenvolver o cálculo. Para tentar facilitar um pouquinho, ele poderia colocar como alternativa combinação de 50, 12 a 12. Mas, para não entregar o ouro tão de graça para você, pode ser que ele use isso. Ao invés de uma combinação de 50, 2 a 2, que ele coloque isso aqui, ó, 50, 12 e coloque entre parênteses. Então, às vezes a galera fica pirando, né? Porque tipo assim, nossa, Bruno, não entendi nada daquela porcaria, daquela fração que apareceu lá nas alternativas, cara. 50 sobre 12. Então, não é fração, beleza? Isso aqui às vezes acontece muito. Quando as bancas resolvem colocar isso aqui em prova, é na certa a garantia de que muitos candidatos vão achar que isso aqui é uma fração. E não tem nada a ver, não tem o tracinho da fração, beleza? Então isso aqui está indicando uma combinação. Sabia dessa ou não? Se sabia, maravilha. Se não, vamos rezar para cair agora? Vamos combinar, né? Se cai um negocinho desse, pega a galera aí, às vezes com as calças na mão. Então, é uma boa pra gente, beleza? Tá feita essa. E, além disso, feito esse comentário aqui a respeito da simbologia que a gente pode utilizar para combinação, beleza? Para permutação não tem nada disso, para arranjo também não. É uma ideia que vale só para os casos de combinações simples, ok? Não para não, que tem mais, tranquilo? Questão número 13, foi provinha aí do penúltimo concurso que a gente teve para fiscal do trabalho. Foi o concurso de março de 2010, a gente teve o concurso de fiscal do trabalho no ano passado, né, no ano de 2013, só que na ocasião o CESP é que pegou, deixando muita gente aí de surpresa, né, que foi o CESP que montou o último concurso fiscal do trabalho, sendo que quem tem a característica de montar é o pessoal do ESAF. Então, o de 2010, for organizado pela ESAF, trouxe um enunciado que era o seguinte: o departamento de vendas de uma empresa possui 10 funcionários, sendo 4 homens e 6 mulheres. Quantas opções possíveis existem para se formar uma equipe? Equipe de vendas. Pô, professor, parece muito isso, né? Pois é, gente. Não estou inventando questão, mas vocês já viram a quantidade de questões que a gente viu que está tratando de comissão, equipe, grupo. Então tá aí, de novo. Quantas opções existem para se formar uma equipe de vendas de 3 funcionários? Eu preciso ter 3 funcionários, havendo na equipe pelo menos um homem e pelo menos uma mulher. Preciso ter na minha equipe pelo menos um homem e pelo menos uma mulher. Vamos ver o que vai acontecer, quantas possibilidades que a gente vai ter, quais casos ou em quais casos a gente poderia abrir essa questão? Vem comigo. Bom, se eu tiver um homem, se eu tiver exatamente um homem, então a gente poderia ter como opção isso daqui, ó. Eu teria um homem e 2 mulheres. Qual que seria a outra opção? A outra opção seria você colocar para mim uma mulher e 2 homens. A comissão não tem que ter 3 funcionários? Não tem que ter pelo menos um homem e pelo menos uma mulher? Então você vai ver que não tem muito como você fugir, cara. Ou você fala para mim que a sua comissão vai ter que ter um homem e 2 mulheres, então olha aqui como até eu já estou justificando, ó, é um ou. Ou você fala para mim que a sua comissão, a sua equipe vai ter que ter um homem e 2 mulheres, ou você fala para mim que a sua equipe vai ter que ter o quê? Uma mulher e 2 homens. Tranquilo? Vamos fazer os cálculos agora? Bom, se a gente está falando de equipe, então a gente já combinou que tem a ver com combinação, até porque não tem como a gente, a ordem em que a gente coloca os elementos aqui não faz diferença, eu não estabeleci nenhum tipo de função para os elementos que formam a equipe. Eu simplesmente preciso ter lá dentro 3 funcionários, não designei funções. Então, se são equipes, eu preciso trabalhar com a ideia de combinação. Só que como aqui eu tenho que selecionar apenas um, não arruma confusão para quando você tiver que selecionar só um elemento.
Se você tem que selecionar só um homem, você tem que selecionar um num total de quantos? Num total de 4. Então coloca para mim aqui, ó, 4 possibilidades. Na hora de selecionar o grupo de mulheres, ou no caso aqui, selecionar as duplas, aí sim, você vai ter que trabalhar com a combinação. Ia ter que fazer uma combinação para mim de quantas mulheres? Uma combinação de 6 mulheres, de forma que eu consiga selecionar 2, beleza? E na de baixo? Na de baixo eu tenho que selecionar uma mulher. Uma mulher, como são 6 mulheres, então para selecionar uma mulher eu tenho 6 possibilidades. E para selecionar os 2 homens? Para selecionar os 2 homens eu teria que fazer uma combinação de quantos? Uma combinação de 4 homens para selecionar quantos? Para selecionar 2, ok? 4 já está pronto, eu vou ter que multiplicar pelo resultado da combinação de 6, 2 a 2. O 6 já está pronto, que eu vou ter que multiplicar pela combinação de 4, 2 a 2. Por que eu vou ter que multiplicar? Porque aqui eu estou trabalhando com a ideia do conectivo E. Eu vou precisar selecionar um homem e 2 mulheres. Eu vou precisar selecionar uma mulher e 2 homens. Então me ajuda aqui com os cálculos. Vamos ver como que a gente faria para dar conta desse primeiro cálculo aqui, que é o da combinação de 6, 2 a 2. Se quiser, pode trabalhar com aquela formulinha, que é o n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p. Ou pode se lembrar que no caso de uma combinação, em cima eu começo pelo primeiro número, embaixo eu começo pelo segundo número. E eu preciso colocar 2 fatores nesse caso. 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1. Por que 2 fatores? Porque aqui, ó, o número de elementos que eu tenho que selecionar indica para mim o número de fatores que eu vou ter que apresentar no meu cálculo. Então, simplificando, a gente passaria a ter o 6 cancelando 2 vezes 1, ia dar 3 em cima e 1 embaixo. 3 vezes 5 vai dar 15. Esse é o primeiro cálculo, a combinação de 6, 2 a 2. Então, aqui a gente vai ficar com 4 vezes essa combinação de 6, 2 a 2, que a gente viu que dá 15. 4 vezes 15, eu teria um total de 60 equipes, ok? Só que seriam 60 equipes, pessoal, que teriam o quê? Um homem e 2 mulheres. Mas existe ainda esse cálculo que está indicado aqui, ó, que é o da combinação de 4, 2 a 2. Combinação de 4, 2 a 2 vai ficar em cima 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. Em cima coloco um 4, embaixo coloco 2. 4 vezes 3, cancela o 4 com o 2 vezes 1, vai dar 2 em cima e 1 embaixo. 2 vezes 3 vai dar 6, e joga esse 6 aqui para frente então para mim, ó, que a gente ia ficar aqui com 6 vezes essa combinação de 4, 2 a 2, que também ia dar 6. 6 vezes 6 vai dar um total de 36 equipes. Bom, por que a gente vai somar? Porque a ideia do ou. Eu não multiplico 60 vezes 36, primeiro porque realmente eu não tenho alternativa para multiplicar, né? Se eu multiplicasse o 60 por 36, não ia ter alternativa. E segundo, que é porque o que está subentendido aqui é a ideia do ou. Na hora de eu formar a comissão que o cara está me pedindo, ou a minha comissão vai ter um homem e 2 mulheres, ou a minha comissão vai ter uma mulher e 2 homens. O conectivo ou exige a soma, e aí a resposta, então, vai ser 96. Eu vou ter um total aqui de 96 equipes, gabarito para a nossa questão número 13, letra C de casa. Ok? Mais uma, hein? Passamos por mais uma questãozinha de concurso importante, Fiscal do Trabalho de 2010. Beleza? Vem comigo, vamos ver o que nos aguarda na questão número 14. Olha lá aí, ó. Questão número 14 foi do penúltimo concurso que a gente teve de Fiscal da Receita. Eu joguei essa questãozinha aqui para vocês, beleza? Questãozinha número 14 veio dizendo que sabe-se que os pontos A, B, C, D, E, F e G são coplanares, ou seja, estão localizados no mesmo plano. Sabe-se também que destes 7 pontos, 4 deles são colineares, ou seja, eles estão numa mesma reta. Assim, o número de retas que ficam determinadas por estes 7 pontos é igual a, e aí vem as alternativas. Então vamos lá. Olha só, pessoal, nesse concurso da Receita de 2009, teve muita gente que chegou a entrar em contato comigo depois, comentando que simplesmente pegou e fez na mão. E não tem problema nenhum. Acaba que como são poucos pontos, e vocês vão perceber até pelas alternativas aqui, tudo bem que tem alternativa aí que dá a entender que poderiam ter até 32 possibilidades, mas enfim, teve gente que se virou e fez meio que na mão, beleza?
Brunão, achei que isso aqui fosse uma questão de geometria, cara. Não, não é questão de geometria, apesar de geometria estar no seu edital, né, poder fazer parte da prova do auditor fiscal da Receita, mas isso aqui não é necessariamente uma questão de geometria. Envolve um conhecimento mínimo de geometria? Sim, envolve, porque você vai ter que saber simplesmente que para eu formar uma reta eu vou precisar de quantos pontos? De 2 pontos, é isso que você precisaria ter de noção de geometria. Que para eu conseguir formar uma reta, eu precisaria ter no mínimo, aliás, eu preciso ter 2 pontos, beleza? E aí, fora isso, você está trabalhando com uma questão de análise combinatória. E por que isso aqui é uma questão de análise combinatória? Porque está querendo isso, ó, número de retas. Tudo tem a ver com cálculo de número de possibilidades, né, pessoal? Isso tem a ver com análise combinatória. Então aqui, a brincadeira é o seguinte. Ele imagina que existem 7 pontos. Só que 4 desses pontos são colineares. E ele explica que os pontos colineares são pontos que estão sobre uma mesma reta. E aí você teria que imaginar outros 3 pontos quaisquer fora dessa mesma reta. E aí ele pergunta pra gente quantas retas que eu poderia formar. Então, como que você poderia começar a brincar? Ó, eu poderia imaginar, por exemplo, esses 2 pontos aqui, eles formam uma reta, ok? Esses outros 2 pontos, eles também formam uma reta. Quem mais? Esses 2 pontos formam uma reta. E aí, se for me deixar aqui, eu fico o resto da noite montando reta aqui com vocês, ó. Ah, esses 2 pontos aqui formam uma reta. Só que o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte, o que tem de análise combinatória aqui? O negócio é o seguinte, será que tem alguma diferença a ordem com a qual eu passo nesses pontos? Se eu designar aqui, por exemplo, olha, ponto A e esse aqui é o ponto B. Existe alguma diferença se a minha reta começar passando pelo ponto A e passar pelo ponto B? Ou se eu começar passando pelo ponto B e pelo ponto A? Concorda que não? Como reta, não vai fazer diferença. Se fosse uma semi-reta, aí sim, eu teria semi-retas diferentes. A semi-reta que sai de A e vai em direção a B é uma semi-reta diferente de uma que sai de B e vai em direção a A. Mas reta não tem início, não tem fim. Então, tipo, eu não tenho por onde começar, beleza? Se eu passar por A e por B, e se eu passar por B e por A, eu simplesmente passei criando a mesma reta. Então, o negócio é o seguinte. Como que a gente vai começar a usar a análise combinatória? Primeiro, que eu não sei se você percebeu, mas existe aqui nessa história a ideia de combinação. Isso, combinação. Porra, Bruno, mas por que combinação, cara? Porque o negócio é o seguinte, a ordem que você passa pelos pontos não interessa. Se a ordem dos elementos não interessa, se a ordem dos elementos não importa, você está com caso de combinação. E aí, o que foi o triste na história? É que teve muita gente que fez isso aqui, ó. Brunão, lembrei de análise combinatória, cara. Pô, fiquei muito feliz que eu fiz essa questão, fiz uma combinação, lembrei de análise combinatória, fiz a combinação de 7, 2 a 2, combinação de 7, 2 a 2 dá 21. Só que eu não encontrei alternativa, Bruno, aí bateu aquele desespero. E aí eu peguei e chutei, porque eu achei que o que eu estava fazendo estava errado. Então, isso acontece de vez em quando, mas é aquela hora que você tem que confiar no seu taco, sabe? Você tem noção de que o que você está fazendo tem algum sentido, não tem? Você fez uma combinação de 7 para selecionar 2, eu acho que o que você está fazendo tem sentido. Para formar uma reta, você tem quantos pontos aqui disponíveis? 7. Mas para selecionar quantos que você precisa para formar essa reta? Você precisa de 2. Como a ordem não importa, uma combinação de 7, 2 a 2. Está totalmente certo o seu raciocínio. Só que ele está incompleto. Por que ele está incompleto? Porque o negócio é o seguinte, esses 4 pontos aqui, eles estão na parada. Só que o que você tem que entender é o seguinte, você não pode formar uma reta com esses pontos assim, ó. Se eu colocar aqui essa reta, beleza. Você concorda comigo que eu formei uma reta com esses pontos aqui? Sim. Só que, se você não ficar atento, você não vai perceber que com esses 2 pontos aqui, você forma exatamente quem? A mesma reta. Se você pegar esses 2 pontos aqui, e se você for formar uma reta com eles, vocês formam exatamente o quê? A mesma reta. Então tem coisa aqui que está sendo contada a mais. O que a gente vai ter que fazer aqui então? Ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, eu vou calcular a combinação de 7, 2 a 2. O que ia me representar a combinação de 7, 2 a 2? Ela ia me dar o total de retas que poderíamos
total de retas que poderíamos formar com 7 pontos, só que aí eu vou ter que chamar a atenção aqui, ó, com 7 pontos não colineares. Ou seja, se eu tivesse os 7 pontos, todos eles simplesmente espalhados pelo plano, daria para eu formar aquilo ali. Combinação de 7, 2 a 2. Vou até fazer o cálculo aqui para vocês, ó. Combinação de 7, 2 a 2 seria 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. Em cima começa do 7, embaixo começa do 1, ok? Ia ser a combinação de 7, 2 a 2. Ia dar 7 vezes 6 sobre 2 vezes 1. Só que o que vai acontecer? Aqui você está criando retas falsas. 6 por 2 vai dar 3, 2 por 2 vai dar 1, então vai dar o 21 que eu tinha falado. 7 vezes 3, 21. Só que você está contando retas a mais, pessoal, porque aqui é o que eu falei, ó. Só que eu chamei a atenção aqui, tá vendo uma que está aí de verdinho, uma que está por trás aqui agora que ficou meio de roxo, e uma que eu tinha passado aqui que já era de azul, tipo essas duas aqui, ó. Ó, todas elas aqui estão passando pela mesma reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descontar isso que está aqui, ó. Eu vou descontar as combinações de 4, 2 a 2. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 pontos, ó. Essas retas que eu vou conseguir criar com eles, muitas delas vão ser repetidas. Então eu vou descontar elas. Eu vou deixar indicado que é a combinação de 4, 2 a 2. E aí a combinação de 4, 2 a 2 seria 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. 4 vezes 3 sobre 2 vezes 1. Cancelo 4 com 2, vai dar 2 aqui e 1 aqui. Resumindo, deu 6. Aí aqui é que eu fiquei com um pouquinho de pena também da galera, porque teve gente que enxergou isso. Brunão, cara, matei a questão tranquilinha. Peguei o 21, que era o total de retas, e tirei essas 6. O que seriam essas 6, pessoal? Só para vocês entenderem. Ó, uma reta unindo esses dois pontos, ó, o A e o B. Uma outra reta unindo quais pontos? O A e o C. Outra reta unindo quais pontos? O A e o D. Mais uma que ia unir o B e o D. Desculpa, o B e o C. Uma que ia unir o B e o D. E a última que ia unir quem? O C com o D. Só que tá vendo que todas essas retas que eu criei aqui, A com B, B com C, todas elas são a mesma reta. Então é por isso que a gente tem que descontar. Só que o cuidado que vocês tinham que tomar era o seguinte, não era só descontar o 21 do 6. Você não ia poder se esquecer que a sua resposta ia ter que ser 21 menos 6 mais 1. Pô, Brunão, de onde que vem esse mais 1? Cara, se das 21 retas que você poderia tirar, você tirar todas as que esses 4 pontos criam entre si, você está tirando inclusive a própria reta que a gente desenhou aqui. E aí não pode. Apesar delas serem contadas repetidas, você tem que incluir pelo menos uma reta. Esses 4 pontos colineares, eles formam uma reta, que era o que a gente deveria somar no final. Então aqui, o gabarito para essa questão, na verdade, foi a letra A. Era 21 menos 6, que ia dar 15. 15 com mais 1, que ia ter que dar 16. 16, o gabarito estava indicado lá na letra A. Essa que está aqui foi a questãozinha de número 14. Beleza? Maravilha. Vamos comigo aqui então agora para a última questãozinha desse nosso módulo, que é a questãozinha número 15, que também foi uma questãozinha aí do último concurso que a gente teve para o auditor fiscal da Receita, aliás, o último não, o penúltimo, beleza? O último foi o de 2012, a gente já resolveu as questõezinhas que apareceram, aí aproveitei para jogar aqui agora nesse finalzinho as questões que apareceram no último concurso. Questão número 15 também estava lá, e aí o último concurso, o penúltimo foi o de dezembro de 2009. Caiu dizendo o seguinte, ó, de quantas maneiras podem sentar-se 3 homens e 3 mulheres em uma mesa redonda, isto é, sem cabeceira, de modo a se ter sempre um homem entre 2 mulheres e uma mulher entre 2 homens. Então vamos pegar alguns detalhes aqui importantes. Ó. Primeiro, ele vira e fala que essas pessoas vão se sentar em volta de uma mesa redonda. São quantas pessoas? São 3 homens e 3 mulheres.
Só que ele coloca uma restrição para a gente, ó. Ele quer ter sempre um homem entre duas mulheres e uma mulher entre dois homens. Um homem entre duas mulheres e uma mulher entre dois homens. Todos eles em volta de uma mesa circular. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? O negócio é o seguinte. Se ele colocasse simplesmente que são 3 homens e 3 mulheres, independente de qualquer coisa, você, eu quero colocar só 3 homens e 3 mulheres sentados em volta de uma mesa circular. Então, pronto. Você teria aqui uma permutação circular de quantos elementos? De 6 elementos. Permutação circular de 6 elementos seria a mesma coisa que 6 menos 1 fatorial, que ia dar 5 fatorial, que ia ser igual a 120, ok? Então, tipo, se você tivesse noção disso, você já ia ver que a letra C era completamente fora de cogitação, a letra D também e a letra E também. Não tem como, tendo 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres, não tem como eu colocar essas 6 pessoas de mais do que 120 maneiras diferentes. Porque o máximo que daria para eu colocar seriam de 120 maneiras diferentes, beleza? Então as letras C, D e E já estavam fora. O detalhe é que essa questão, inclusive, foi anulada. Se você for pegar a prova original, você vai ver que a letra A, ela não estava no gabarito. Se não me engano, aparecia um 72, que tinha sido, inclusive, que eles tinham apresentado para a gente como gabarito. Mas a questão foi anulada porque ela não tinha gabarito, não tinha alternativa. E aí aqui eu corrigi, coloquei a alternativa correta, beleza? Mas aqui, então, o negócio é o seguinte, mais do que 120 já não ia dar. O detalhe aqui é entender que quando ele vira e fala para mim que tem que ter 2 mulheres, tem que ter um homem entre 2 mulheres e tem que ter uma mulher entre 2 homens, é para dar a entender que a disposição tem que ser essa, ó. Mulher, homem, mulher, homem, mulher e homem, beleza? Que aí aqui eu consigo, ó. Eu tenho uma mulher entre 2 homens, aqui eu tenho uma mulher entre 2 homens e assim sucessivamente, beleza? Sempre colocando uma mulher entre 2 homens. Isso daqui é deixa eu só chamar a atenção aqui de cor diferente, ó. Mulher, mulher, mulher. E aqui, homem, homem e homem, ok? Beleza. Como que a gente pode tentar pensar isso? Eu vou começar pensando com vocês da seguinte maneira. Minha primeira possibilidade vai ser essa que está aqui, ó. Eu vou tentar imaginar com vocês da seguinte forma. Eu vou imaginar que eu vou colocar os homens primeiro. São quantos homens? São 3 homens, não são? Então eu vou imaginar que eu vou colocar os homens primeiramente nessa mesa. Então eu vou colocar aqui homem, homem e homem. E aí eu vou deixar indicado aqui, ó. Primeiro cálculo. Número de maneiras de organizarmos os 3 homens. Ok? Os 3 homens não vão fazer parte de não vão ser colocados em volta de uma mesa circular? Então eu teria que fazer o quê? A permutação circular de 3 elementos. Como que eu me viro com a permutação circular de 3 elementos? Ela é 3 menos 1, que a fórmula é sempre essa, né? O número de elementos menos 1 fatorial. Então 3 menos 1 ia dar 2, eu passaria a ter 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, ok? Então você vai ver que brincando aqui de trocar de posição esses 3 homens, você só consegue trocar esses 3 homens, homem 1, homem 2 e homem 3, você só consegue trocá-los de posição de 2 maneiras diferentes. Aí agora, eu teria que colocar aqui as mulheres. E aí o negócio é o seguinte, na hora que eu fosse colocar a primeira mulher, repara, na hora que eu fosse colocar a primeira mulher, quantos espaços que eu teria para colocar essa mulher, pessoal? Eu teria 3 espaços que teriam sido abertos aqui com relação a esses homens, ó. Eu tenho a possibilidade de colocá-la aqui, a possibilidade de colocá-la aqui, ou eu tenho a possibilidade de colocá-la nesse espaço. Então, na hora que eu fosse colocar a primeira mulher, eu teria 3 possibilidades. Ah, só um detalhe. Ô Bruno, por que eu não faço depois a permutação circular das 3 mulheres? Por que eu não posso fazer? Porque aí aqui, pessoal, do jeito que está,
Você fez a permutação circular dos 3 homens. Se você vier para mim com o cálculo de uma permutação circular de 3 mulheres, é como se você estivesse fazendo basicamente o seguinte, é como se você estivesse pegando um espacinho que abriu aqui nessa mesa e estivesse fazendo um círculo com essas 3 mulheres no círculo que a gente já tinha aberto. Então não pode. Aqui você teria que partir para um cálculo individual a partir de agora. Ó. Para a primeira mulher, do jeito que está aqui, é o que eu falei, a gente enxergou 3 possibilidades. Depois, para a minha segunda mulher, ó, aqui eu tinha 3 possibilidades. Vamos imaginar que a mulher 1 entrou aqui. Quantas possibilidades, consequentemente, que sobraram para a mulher 2? Seriam 2 possibilidades. Ela teria a possibilidade de entrar aqui ou aqui. Beleza. E na hora que eu fosse colocar a última, aí vamos supor, aqui meu círculo, vamos supor que eu tivesse colocado a mulher número 2 aqui, ó, mulher 2. Na hora que eu fosse pegar a minha terceira mulher, para a minha terceira mulher, eu teria apenas uma possibilidade, ok? E aí, a resposta ia ser o produto de todos esses números, ó. Eu ia ter que pegar o 2, multiplicar pelo 3, multiplicar pelo 2, multiplicar pelo 1 e chegar num total de 12 maneiras diferentes. 12 possibilidades distintas de organizar essas pessoas. O gabarito para essa questão aqui, então, foi a letra A. Ok? 2 detalhezinhos. Não é a única maneira de resolver. Tem gente que às vezes faz de outras formas, beleza? O que não vai mudar naturalmente é o 12. Ah, eu fiz de um jeito diferente e encontrei 24. Aí não rola, né? Você pode fazer de um jeito diferente desde que você encontre a mesma resposta que eu, ok? E outra coisa, tem gente que me pergunta o seguinte, ô Bruno, mas aí depois que você calculou isso, você não tinha que imaginar, por exemplo, que aqui, começando com mulheres, não? Você não teria tipo que pegar isso daqui, que é o 12, e multiplicar por 2, porque aí ao invés de homem eu poderia ter mulher, homem, mulher, homem. Não. Para quem porventura ficou com essa dúvida, não tem que fazer isso, porque isso aqui é mesa circular. Quando a gente está trabalhando com um círculo, a gente não entende onde é o começo e onde é o fim. Se fosse numa linha reta, teria diferente. Eu imaginar que a minha fila começou com mulher e começou com homem. Uma coisa é ter mulher, homem, numa linha reta. Outra é ter homem, mulher, numa linha reta. Numa mesa circular, não se entende onde é o início e onde é o fim. Então, se está mulher, homem, como está tudo no círculo, está tudo embolado. Eu não sei onde começou a coisa. Então, por isso que a gente não tem que chegar aqui no final e multiplicar por 2. Beleza? Maravilha. Fechamos um módulo importantíssimo, que é o módulo 4. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho, né, a fixar as ideias. O próximo não é menos importante. O próximo é o nosso módulo 5, vai tratar de probabilidade. Acho impossível de não ter probabilidade na sua prova. Então aqui, meu amigo, tem que voltar comigo, mandar ver. A gente tem mais algumas aulas para tratar depois na sequência do módulo 5, probabilidade, beleza? Um abração para vocês, tudo de bom, muito sucesso e até mais. Valeu!